Olá pessoal, tudo bem? Vamos então com a nossa série sobre Arthur Rimbaud. Eu fiz um vídeo como início da semana e mais sobre uma curiosidade, né, de uma suposta fotografia aí do Rimbaud que surgiu recentemente. Quem não viu pode ver o vídeo aí que já está disponível, né, há uma semana mais ou menos. E a partir de agora então nós vamos levar adiante, a partir da biografia, né, cronologicamente, sobre a vida do Rimbaud e a obra de Arthur Rimbaud. Bom, o Jean Arthur Rimbaud nasceu em 20 de outubro de 1854, em Charleville, nas Ardenas, que fica no norte da França, perto da fronteira belga. Seu pai, Frédéric Rimbaud, era capitão da infantaria. Sua mãe, Vitalie Cuif, era filha de proprietários rurais. O seu pai fez carreira militar ao entrar para o exército aos 18 anos e chegou a participar da campanha da Argélia, onde aprendeu a falar árabe com muita propriedade, né? Frederick conheceu a futura esposa em 1853, quando o seu regimento ficou acampado aos redores ali de Charleville, e foi através de uma apresentação musical da banda militar que o Frederick ele acaba cedendo a sua cadeira a Vitalie, que estava assistindo ao concerto, né, de pé, né? Muita gente ali, pouca cadeira, e o Frederick foi cavalheiro então e ofereceu para que ela pudesse sentar, né? E esse episódio ele é contado de maneira até sarcástica por Rimbaud no poema A Música. Então, desde esse encontro, né, o romance nasce e daí vem o casamento, que acaba acontecendo em 8 de fevereiro de 1853, ali mesmo em Charleville. Então, tudo muito rápido, né? O primeiro filho, ele recebe o nome do pai, ele nasceu em 2 de novembro do mesmo ano, e o primogênito, né, o Frederick filho, ele não será motivo de orgulho, né, para a família, sempre muito preocupada com as aparências, e ele, assim, a sua vida basicamente se resume em um casamento fracassado e com a profissão de condutor de ônibus nos arredores ali, num vilarejo chamado, um vilarejo vizinho, né? Não vou me lembrar o nome do vilarejo, mas é ali, aos arredores ali de Charleville. O Arthur é o segundo filho do casal. Nessa época, o casal vive separado, uma vez que o Frederick ele sempre estará trabalhando em regiões distantes. Então, depois do nascimento do Rimbaud, ele só retornará à casa em raras ocasiões, através das suas licenças militares. E foram por essas ocasiões que nasceram também as 3 filhas, né? A primeira, nascida em 1857, morreu 3 meses depois. Aí tem a Vitalie, né, a segunda filha, que nasceu em 1858, mas ela veio a falecer jovem ainda, muito jovem, aos 17 anos. E ela deixou um diário até de viagem, quando ela foi visitar o irmão em Londres, na data de julho de 1874, junto com a mãe, né? E a Isabelle, que foi a terceira, né, a caçula da família, a terceira das meninas, ela nasceu em 1860 e foi a grande amiga do poeta, né, do Arthur Rimbaud. E ela o acompanhou até a sua morte, em especial naqueles momentos, né, de sofrimento, de agonia, quando já estava no final da vida, né? Bom, depois que o Arthur morreu, a Isabelle se casa com o escritor Paterno Beriron, e acho que o nome dele é Pierre Dufour, né? E o casal
o casal trabalhou, vamos dizer assim, para reabilitar a memória de Rimbaud por conta dos escândalos. Em resumo, Arthur e seus irmãos nasceram e cresceram com a ausência de um pai e com uma mãe autoritária. O Arthur Rimbaud, pelo que a gente observa na biografia, ele nunca teve momentos de afeto com a mãe, né? A mãe não era uma mãe afetiva, ela era muito mais autoritária, e na ausência do pai, então parece que essa autoridade ficou ainda maior. E o pai sempre ausente, né, por conta do trabalho também. Então, resumindo, é isso, a infância que eles tiveram. O Arthur, ele tinha uma personalidade dócil, né? Ele era um menino gentil, calmo, até tímido, né? Foi um aluno de destaque na escola, conquistou a admiração de professores, colegas, né? Os colegas de classe. Tinha muita facilidade em compor versos em latim. Conquistou todos os prêmios literários, praticamente, né? Os prêmios ali escolares, né? Ele conquistou. E em 1866, os professores, reconhecendo o prodígio, né, desse menino, lhe deu autorização para pular uma série escolar sem precisar cursá-la. Então ele estava tão adiantado, né, em relação aos outros alunos, que ele chegou a passar uma série sem precisar cursá-la. Aos 13 anos e meio, no dia 8 de maio de 1868, ele envia uma carta ao príncipe imperial para homenageá-lo por conta da sua primeira comunhão. Então a carta continha uma ode composta com 60 hexâmetros latinos, na qual Rimbaud se apropria e manipula alguns versos de autores latinos. A resposta, assinada pelo preceptor do príncipe, diz, abre aspas, Sua Majestade ficara muito emocionado com a carta e que, sendo igualmente estudioso do latim, perdoava ao jovem missivista o roubo de versos alheios. Fecha aspas. Então aqui o Rimbaud com a resposta, né, através do preceptor, a resposta então do imperador, né, do príncipe, já perdoando, né, por ele ter roubado e manipulado os versos de outros autores latinos. Em 1869, ele conquista o primeiro prêmio do concurso acadêmico com um poema em versos latinos chamado Jugurtha, e é publicado, além de outros 2 poemas também em latim, Ver erat e Jam Novus. E esses poemas então são publicados no Moniteur l'Enseignement Spécial et Classique. Nesse mesmo ano começa a compor os seus primeiros poemas em francês e envia para a Revue Portoise o poema Les Étrennes des Orphelins, que publica em 2 de janeiro de 1870. O crítico literário Marcel Riff comenta, abre aspas, essa precocidade não é comum, embora encontrável. Para citarmos apenas 2 exemplos bem conhecidos, o poema que valeu ao jovem Victor Hugo, mais ou menos com a mesma idade, a menção honrosa da Academia Francesa, pode ser perfeitamente comparado com Les Étrennes des Orphelins, pela feitura dos versos e pelos dons que neles se apercebem. E Verlaine, se é verdade que a maior parte dos poemas arthuriens, como é provável, tenha sido composta no colégio, ultrapassa em muito a ambos pelo seu virtuosismo. O caráter excepcional que apresenta a vida literária de Rimbaud e enche de estupefação os espíritos menos avisados. Não se identifica de certo do erro nessa aurora prematura, mas na rispidez fulgurante de uma evolução que o levará em menos de 40 meses aos primeiros rascunhos de Une Saison en Enfer. Então o Marcel aqui, o crítico, ele já
comparando os poemas do Rimbaud, dessa fase, comparando aos poemas do Victor Hugo e do Verlaine também, muito considerados em sua época, né? Então ele faz não apenas uma comparação, pegando esses dois exemplos, mas ele diz que Rimbaud foi além, né? Com os seus poemas. E que desses poemas, para chegar na sua obra no auge, né? Uma estadia no inferno, não durou mais do que 40 meses. Né? Foi em janeiro de 1870 que o jovem republicano de 22 anos, o Georges Isambard, passa a dar aulas para Rimbaud, substituindo o velho professor de classe de retórica. Isambard foi criado pelas suas tias, assim que se tornou órfão de mãe. Uma das tias veio ficar com ele em Charleville e era uma senhorita, né, bondosa, uma leitora assídua e que acaba causando admiração nos alunos do sobrinho, né, principalmente em Rimbaud, e que em algum momento lhe confessa não estar suportando a vida na província e que não saberia o que fazer quando Isambard partir. Então o Rimbaud já começa a manifestar a sua insatisfação, né, com a vida ali em Charleville, com a vida na província, aquela vida mais rural, e o seu desejo de ir para a grande cidade, para a metrópole, né, no caso Paris. O jovem poeta escreve então uma carta para Théodore de Banville, incluindo 3 poemas, né? Entre esses poemas, Ophélie, o Credo in Unam, que passaria a se chamar Soleil et Chair. Então, esperando que o escritor, né, esse famoso escritor, intervisse na publicação no Parnasse Contemporain. E ele envia então esses poemas, mas ele acaba não tendo uma resposta, pelo menos não nada que ele desejasse, assim, foi concretizado. Eu vou ler alguns trechos dessa carta que o Rimbaud enviou para o Théodore Banville. Diz assim, abre aspas, caro mestre, estamos no mês do amor, tenho 17 anos, a idade das esperanças e das quimeras, como se diz, e eis que me pus a cantar, criança tocado pelo dedo da musa. Perdão se isso é banal. As minhas crenças mais puras, minhas esperanças, minhas sensações, todas essas coisas de poetas. Dentro de 2 anos, de 1 ano talvez, estarei em Paris. Não sei o que tem dentro de mim, que quer subir à tona. Eu vos afianço, caro mestre, que sempre adorei as 2 deusas, musa e liberdade. Fecha aspas. Então, pequenos trechos aí sobre a carta, né, que ele enviou. Os versos, né, esses poemas nunca foram publicados, né, como era o desejo de Rimbaud, e ficou por isso mesmo. Em julho desse ano, começa a Guerra Franco-Prussiana e os franceses sofreram então as primeiras derrotas. O irmão de Rimbaud, sem consentimento da mãe, sem o conhecimento da mãe, se coloca como voluntário. Isambard volta para Douai, na residência das tias, né, com a intenção de se alistar. Por essa ocasião, Rimbaud escreve o soneto Mortos de 92-93. E em 29 de agosto desse mesmo ano, 1870, ao passear com a mãe e com as irmãs, o poeta decide fugir de trem até Paris, desejando ver a queda da monarquia sustentada por Napoleão III. Mas o seu bilhete de embarque só dava para chegar em Saint-Quentin, passando por Charleroi. Mas assim, o poeta segue viagem e acaba sendo detido em Paris. Então ele não desce ali em Saint-Quentin, que era para onde ter parado, né, ter descido. E ele segue viagem até Paris e
Chegando lá, ele é detido, né, porque faltava então 13 francos, né, para completar aí todo o percurso da viagem. E ele é levado à prisão, uma prisão de Mazas, onde ele ficou preso até 5 de setembro. Então ele escreve para o seu professor e amigo, o Isambard, que vem ao seu socorro e o liberta, provavelmente após pagar a fiança, né? Rimbaud vai com Isambard até Douai e passa algumas semanas na casa das tias do seu professor, as senhoritas Gindre. Para alguns comentaristas, as duas tias seriam as personagens do poema As Catadeiras de Piolhos. Rimbaud recebe cartas da mãe que, segundo Isambard, eram violentas, ameaçadoras e brutais, ordenando para que o filho voltasse para casa imediatamente, o que ele fez a contragosto. Ele retorna para Charleville, na companhia de Isambard, entre 27 e 28 de setembro. Mas em 7 de outubro, Rimbaud volta a fugir, só que agora ele vai para a Bélgica, onde pretende conseguir um emprego de jornalista em Charleroi. Frustrado com a impossibilidade, né, do trabalho, ele segue para Bruxelas e Douai, onde novamente vai se hospedar na casa das tias Gindre. Lá ele copia 22 poemas que confiou ao poeta Paul Demeny, que se tornou seu amigo e foi apresentado, né, através do Isambard, né? No dia 1º de novembro, a senhora Rimbaud vai até a polícia para trazer o seu filho de volta. A guerra entre a França e a Prússia avança. Charleville e arredores são bombardeados. O colégio foi fechado por causa do conflito e Arthur aproveita para ler tudo o que pode na biblioteca local, perturbando a paz dos leitores corriqueiros e do bibliotecário, que se tornariam também personagens caricaturais do poema Les Assis. Aproveita o tempo para longas caminhadas e com palestras com o seu amigo Ernest de la Haye, discutindo política e filosofia, conversas que seriam evocadas mais tarde pelo amigo de la Haye. Em 1871, Charleville é ocupada pelos alemães. A 28 de janeiro é firmado o armistício. No dia 25 de fevereiro, Rimbaud, em sua terceira fuga a Paris, pega um trem, depois de vender o seu relógio de prata para pagar a viagem, e depois de 15 dias vagando pelas ruas da capital, volta a pé para Charleville, atravessando as linhas inimigas e se apresentando como franco atirador aos camponeses que lhe dão abrigo. Em março se instala na Comuna de Paris e de la Haye diz que Rimbaud redige um projeto de constituição comunalista que se perdeu. O colégio reabrirá em 23 de março. Rimbaud parte para uma nova fuga, essa fuga controvertida, né, para a capital, onde se engajaria nos corpos da comuna e faria uma espécie de estágio, né, na caverna de Babilônia. Os poemas dessa época apontam para esse engajamento. São eles Canto de Guerra Parisiense, As Mãos de Jean-Marie e Paris se repovoa. Em maio, retorna a Charleville e escreve para Isambard e Demeny sobre suas novas teorias estéticas e seu método de vidência, a chamada Carta do Vidente, endereçada a Demeny a 15 de maio. É uma das mais conhecidas e seminais no pensamento rimbaudиano, né? Uma das cartas assim, mais conhecidas, talvez a mais conhecida do Rimbaud. E sobre essa carta, Suzanne Bernard escreveu, abre aspas, já correram mares de tinta, embora seja necessário recorrer-se permanentemente a esse texto essencial, desajeitado, sem dúvida, cheio de cortes bruscos, onde
turbilhonam milhares de ideias em um furor iconoclasta, se mescla a evocação de leituras recentes, mas que define perfeitamente o programa de uma poesia que se propõe, ao mesmo tempo, a exploração do ignoto e a uma triunfante marcha em direção ao progresso. Fecha aspas. Segue agora alguns trechos da carta do vidente. Abre aspas. Porque eu é um outro. Se o cobre acorda a clarim, nenhuma culpa lhe cabe. Para mim é evidente, assisto à eclosão do pensamento. Eu a contemplo e escuto. Tiro uma nota ao violino. A sinfonia agita-se nas profundezas ou ganha de um salto a cena. Se os velhos imbecis tivessem descoberto algo mais que a falsa significação do eu, não teríamos de varrer os milhões de esqueletos que, desde um tempo infinito, vêm se acumulando os produtos de sua inteligência caolha, arvoradas em autores. Afirmo que é preciso ser vidente, fazer-se vidente. O poeta se faz vidente por meio de um longo, imenso e irracional desregramento de todos os sentidos. Todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura, buscar a si, esgotar-se em si mesmo todos os venenos, a fim de só reter a quintessência. Inefável tortura para a qual se necessita toda a fé, toda a força sobre-humana e pela qual o poeta se torna o grande enfermo, o grande criminoso, o grande maldito e o sabedor supremo, pois alcança o que não se pode saber. Logo, o poeta é um verdadeiro roubador do fogo, responde pela humanidade e até pelos animais. Deveria fazer com que suas intenções fossem cheiradas, ouvidas, apalpadas. Se o que transmite do fundo possui forma, dá-lhe forma, se é informe, deixa-o informe. Achar uma língua. Afinal, como toda palavra é ideia, a linguagem universal há de chegar um dia. Essa língua será de alma para alma, resumirá tudo. Perfumes, seres, sons, pensamento que se engata a um pensamento e o puxa para fora. O poeta seria o indicador da quantidade de desconhecido despertado em seu tempo na alma universal. Daria mais, a fórmula do seu pensamento, a anotação do seu avanço no progresso, enormidade se fazendo norma, absorvida por todos. Ele seria verdadeiramente um multiplicador de progresso. Fecha aspas. Bom, esse trecho aqui, já de cara, nós vemos essa crença no progresso humano e o poeta como agente desse progresso. O mesmo acontece com o Walt Whitman, né? Como já vimos aí nos vídeos anteriores, na série sobre o Walt Whitman, ele trazendo muito essa questão do progresso, essa crença no progresso, né? Só que precisamos levar em conta, tanto em um como em outro, o contexto histórico da época, né? O espírito do seu tempo, que influenciará inclusive na formação do imaginário. E eu trago aqui um contraponto em relação a essa crença fervorosa no progresso humano, científico e tecnológico, através do manifesto do Theodor Kaczynski, né? A Sociedade Industrial e seu Futuro, que aliás eu quero futuramente fazer um vídeo sobre essa obra. Mas vamos lá, entre outras coisas, o Kaczynski diz, abre aspas, outra razão pela qual a sociedade industrial não pode ser reformada de um modo a oferecer a liberdade, é que a tecnologia moderna é um sistema integrado, no qual cada parte depende de todas as demais. Não é possível desfazer das partes más da tecnologia e se manter só as partes boas. Não é possível estabelecer um equilíbrio duradouro entre tecnologia e liberdade, já que a tecnologia é, de longe, uma forma social mais poderosa e que continuamente restringe a liberdade mediante sucessivas negociações e acordos.
Bom, fecha aspas, né? Foi aí um pequeno trecho da obra do Kaczynski. Então aqui nós temos o binômio liberdade versus segurança, assim como individualidade versus coletividade. À medida que escolhemos um, vamos perdendo o outro na mesma proporção. Então, se você escolhe liberdade, a proporção dessa liberdade vai diminuir a proporção da tua segurança ou da individualidade. Quanto mais você busca a sua individualidade, mais você nega a coletividade e vice-versa. Então, escolhendo um, a gente acaba perdendo o outro. Não sei como seria a visão de Rimbaud ou de Walt Whitman hoje, diante disso, né? Uma vez que, mesmo diante da vidência poética de Rimbaud, por exemplo, ele não foi capaz de enxergar além do horizonte de eventos do seu tempo. Tá? Então é preciso ressaltar que ambos os poetas que inauguraram o modernismo, cada um à sua maneira, prezavam muito pela liberdade e pela individualidade. E nesse caso, as ideias coletivistas e o fervor em relação ao progresso ficariam apenas em suas narrativas. Tá? Então, não sei se eles teriam hoje, né, nos dias atuais, se eles teriam esse mesmo fervor em relação ao progresso ou essa crença coletivista, né? Então é algo aí para se discutir, mas fica no plano da especulação. Mas só para afirmar que tanto o Rimbaud quanto o Walt Whitman, ambos prezavam muito, tanto pela liberdade, né, a liberdade do indivíduo, quanto pela individualidade. Tá? Quando o Rimbaud diz na carta, se os velhos imbecis tivessem descoberto algo mais que a falsa significação do eu, não teríamos de varrer os milhões de esqueletos que desde um tempo infinito vêm acumulando os produtos de sua inteligência caolha, arvoradas em autores. Então ele está dividindo, separando os velhos imbecis do passado, né, as suas velhas ideias, para uma nova poesia, né? uma aurora poética, né? uma nova vidência, né? Uma poesia trazendo essa vidência. Só que para isso teriam então que enterrar esses esqueletos, né? Esses esqueletos precisariam ser varridos e enterrados. A sua receita para formar poetas videntes pode funcionar até a página 2. Como eu disse recentemente no vídeo sobre o Jack Kerouac, né, o livro Mexico City Blues, eu disse que o perigo está justamente na interpretação do desregramento dos sentidos através do consumo de drogas regado aí de muita promiscuidade. Então, assim, eu falei que qualquer mané baladeiro passa por esse processo de desregramento, né, de excesso de todo tipo de consumo de droga ou envolvendo promiscuidade, enfim. Então, qualquer um passa por esse processo de desregramento, né, e nem por isso se torna poeta, muito menos vidente. E os paraísos artificiais do indivíduo se tornam o inferno coletivo aqui na Terra, né? E afinal de contas, onde é que estão os videntes de Rimbaud nos dias de hoje? Onde estão esses videntes de Rimbaud, né? Então podemos dizer aí que paraísos artificiais também não geram videntes, mas zumbis. Em outro trecho nós vemos o seguinte, ele diz: inefável tortura para a qual se necessita toda fé, toda força sobre-humana e pela qual o poeta se torna o grande enfermo, o grande criminoso, o grande maldito e o sabedor supremo. Então o Rimbaud reconhece a necessidade da fé no processo. Tá? E essa fé aqui, eu particularmente conhecendo aí um pouco da biografia do Rimbaud, da sua obra, essa fé, ela tem um contexto espiritual. O Rimbaud, por mais que ele fosse
voltado por essa questão do progresso, da própria ciência, essa coisa do progresso humano, ele nunca descartou a questão espiritual da sua vida, ainda que seja numa perspectiva pagã, tá? Então essa fé é uma fé que está mais dentro dessa visão espiritual ou espiritualizada, né? Nesse processo de vidência, né? A própria vidência como um elemento espiritual. E isso me faz lembrar também do Henry Miller, se eu não me engano, no livro A Hora do Assassino, em que o Henry Miller, falando sobre o Rimbaud, né, ele diz que o poeta já não mais acredita no caráter divino de sua missão. Então, em um mundo cada vez mais secular, poetas materialistas também estão se tornando a regra, né? Poetas materialistas, aqueles poetas contra a religião, contra qualquer crença, né? Espiritual, ou que tem aí um Deus no centro e assim por diante. Tornar-se enfermo para curar os enfermos pela linguagem, né? Lembra aí da poeta e xamã Maria Sabina. Eu tenho até vídeo no canal sobre ela também. Então ela curava pela linguagem, ela dizia, eu curo pela linguagem. Ou como no mito de Quiron, né? O mito de Quiron, aqui o poeta ele pode curar os outros, mas é incapaz de curar a si mesmo. E sobre a ideia do poeta maldito, ou da poesia marginal, não pode ser mais o que era antes, né? Essa coisa do poeta maldito, né, de antigamente, já não funciona mais hoje, já não funcionaria do mesmo jeito, né, com esse mesmo perfil. Os elementos que faziam parte do poeta maldito lá no passado hoje são aceitos e normalizados. Então hoje não tem nada de maldito, de marginal, né? Porque esses elementos marginais foram assimilados pela sociedade, pelo sistema, se normalizaram. Então não tem mais nada de maldito ou de marginal naquilo que foi um dia o poeta maldito, né? E a poesia que hoje se autodenomina marginal, não passa de panfletagem barata, quando não uma mera caricatura piorada de tempos atrás. Tá? Então nós estamos num impasse aqui, né, de surgir um novo tipo de poeta maldito com um novo tipo de poesia marginal, que já não é mais como era antigamente. Tem que ser outra coisa. Então o Rimbaud, ele assume-se como um agente prometeico, né? Lembrando aí o mito de Prometeu, né? De roubar o fogo dos deuses. Ele vem como um agente prometeico, e o preço por roubar o fogo, ele é um preço alto, né? E em se tratando da linguagem universal, né, a linguagem de alma para alma, ela só pode se dar em um reino espiritual. Nenhum progresso humano, nenhuma dimensão estritamente secular, estritamente material, carnal, desconectado do mundo espiritual, será capaz de uma linguagem efetiva, integral e que ao mesmo tempo possa ser de alma para alma. Tá? Porque a nossa linguagem, a linguagem como a conhecemos, ela já está corrompida. Arthur Rimbaud, então, ele foi o poeta maldito por excelência, e se foi vidente é porque já nasceu com a semente da genialidade e com essa semente também da vidência, né? Do dom da vidência. Tá? Como um Caim que um dia foi marcado, Rimbaud foi um menino tocado pelo dedo de Deus. Então é isso, pessoal. O primeiro vídeo, aliás, segundo, né? O primeiro falando
propriamente da vida do Rimbaud, né? Mais especificamente da sua infância e adolescência. Eu quero terminar por aqui para não estender muito o vídeo, a gente continua no próximo vídeo. Então deixa aí o teu comentário, o que você achou, se você já leu, né, as obras de Rimbaud, se não leu, enfim, deixa aí o teu comentário, deixa o seu like também para ajudar a gente no canal aqui, tá? Então vamos dar sequência aí com o próximo vídeo do Arthur Rimbaud. Eu acredito que será uma série um pouco longa, com vários vídeos, vou pegar alguns pontos, né, falando das obras especificamente, né, depois que terminar a parte mais biográfica. Além das obras também tem a correspondência, tem algumas coisas que eu quero falar. Então acho que vai ser uma série aí um pouco extensa, mas eu vou intercalar com outros vídeos sobre outras coisas, tá? Outros assuntos também. Então é isso, pessoal. Mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo.